Vamos aos eleitos desta semana. Juntamos no Frente a Frente o deputado do PS Carlos Brás e a deputada do PSD Márcia Passos para falarmos das medidas para a habitação anunciadas pelo Governo. Boa noite aos dois, obrigada pela vossa presença na emissão do Porto Canal. Márcia Passos, vou começar por si, porque este pacote Mais Habitação, que tem o valor de 900 milhões de euros, está a ser muito criticado por vários setores, nomeadamente porque é gerador, em alguns pontos, e os mais polémicos, de algum conflito dos direitos à habitação e também da propriedade privada. Quais são as suas maiores preocupações, tendo em conta que o Governo tentou aqui dar resposta a vários problemas e muitos têm dito também que é um tudo e um nada? Boa noite, obrigada pelo convite, boa noite também ao meu colega e a todos que nos ouvem. Bom, as nossas preocupações são muitas, porque nós entendemos que o Governo foi trapalhão naquilo que apresentou. Apresentou, de facto, um pacote de medidas que atentam contra direitos fundamentais, como é o direito de propriedade, e atentam contra um conjunto de investimentos e de expectativas que já tinham sido criadas no país, nomeadamente no investimento que foi feito por muitos investidores nacionais e estrangeiros. As nossas preocupações são ao ponto de o programa que o Governo apresenta ser manifestamente diferente daquele que o PSD tem e das ideias que tem. E, portanto, há uma vantagem em tudo isto, é que a partir de agora nós temos dois modelos completamente distintos para a habitação em Portugal. Temos o modelo do Governo e o modelo do Partido Socialista e temos um modelo manifestamente diferente, que é um modelo que aposta na oferta, que aposta na segurança jurídica do regime, nomeadamente do arrendamento urbano, e que é o modelo do PSD. E, portanto, temos aqui duas visões completamente diferentes do problema em si e da forma de o tratar também. Deixe-me aproveitar essa deixa para colocar aqui uma questão muito direta ao Carlos Brás. Estas são verdadeiras políticas socialistas da habitação? Boa noite, cumprimento também a Sra. Deputada Márcia Passos, agradeço o convite ao Porto Canal e cumprimento todos que nos acompanham em casa. Obviamente que sim, que são verdadeiras medidas socialistas para combater um problema que é resultado de décadas de distração do país em relação, décadas consecutivas de distração do país em relação às questões da habitação. Nós confiamos sempre que a questão do crédito bonificado e da facilidade de acesso ao financiamento bancário que resolveria o problema. Acontece que um conjunto de circunstâncias mais recentes fez com que se viesse a perceber que era preciso intervenção mais direta do Estado. Mas porquê é que o Governo Socialista, e podemos recordar que já são 7 anos de governo de António Costa, ainda que saibamos em condições políticas e suporte político diferente na Assembleia da República, porque é só agora avançar com estas medidas, sabendo que obviamente há maior pressão, mas já poderia ter havido uma política para a habitação. Mas não é, o problema não tem só medidas, este pacote de medidas, elas desde 2016 têm vindo a ser tomadas ao longo do tempo, desde logo com a Estratégia Local de Habitação, que tem sido os acordos celebrados com os municípios. Mas eu queria recuperar aqui uma informação, a propósito do que disse a Sra. Deputada Márcia Passos, sobre dois modelos em confronto. Sr. Deputado, eu tive a ocasião de consultar o programa eleitoral do PSD sobre esta matéria e a única medida que eu vejo lá de política pública de habitação é o reforço de porta 65 e a isenção de IMT para a primeira transmissão. Portanto, eu não me parece que haja dois modelos em confronto. Há uma proposta do PS, um pacote de 900 milhões, como foi referido na abertura deste momento, e da parte do PSD não temos qualquer proposta e, portanto, tem-se especulado muito à volta da questão da propriedade. A questão da propriedade não é afetada em nenhuma das medidas aqui que estão propostas. A propriedade nunca é alterada, mesmo no arrendamento compulsivo, penso que seria a isso que se referia, não se toca na propriedade privada e mesmo a rentabilidade continua a ser dos proprietários. E como responde a críticas que foram sendo ouvidas da parte de alguns autarcas, nomeadamente as mais sonantes do Presidente da Câmara do Porto, quando fala em confisco e centralismo por parte do Governo Central? Não existe isso. São nítidos alarmes sociais que se tentam lançar e eu recomendava que o Sr. Presidente da Câmara do Porto executasse o que se comprometeu com o Governo, nomeadamente na questão da transferência do quartel de Monte Pedral, que ocorreu em 2018 e para o qual ele tem ou anunciou um plano de construção de habitação a preços condicionados e até hoje
como se diz, não foi lá pregado um prego. Portanto, também convinha que, quando atiramos pedras aos outros, tenhamos cautela com as telhas de vidro que temos. Márcia Passos, houve ou não imprudência por parte do Governo ao escutar os municípios nesta matéria, e eles que têm sido tão queixosos nos últimos dias? Claro que sim. Houve uma imprudência muito grande. O Governo entrou com uma aparente força. Não ouviu nada, não ouviu ninguém. Não ouviu a sociedade civil, não ouviu as instituições, não ouviu os municípios, que são um parceiro e que têm sempre que fazer parte da solução no que respeita à habitação em Portugal. Não pode ser de outra forma. E por isso é que nós temos, não é um alarme ou por outra, pode ser um alarme social, é aqui alguma confusão, de facto, até porque há muitas medidas que nós não conhecemos. Repare, o Governo coloca, ou diz que coloca em consulta pública um pacote de medidas. E nós vamos, de facto, à página do Governo para ver a consulta pública e temos um mero PowerPoint. É que nem sequer há cumprimento da parte procedimental por parte do Governo, que tem imposição legal para cumprir com os procedimentos de consulta pública, e nós não conhecemos os diplomas, ninguém os conhece. Portanto, até esta questão de procedimento está errada. É por isso que eu digo que é trapalhão, porque nada está bem, não está bem na forma, não está bem na substância. Não conhecemos projetos legislativos, não conhecemos qualquer iniciativa, não conhecemos legislação que está em confronto, os documentos, enfim. E, por outro lado, não foi feito qualquer diagnóstico. Portanto, o Governo aparece com um conjunto de medidas. Repare, quando está em discussão na Assembleia da República, apresentado há dias o Programa Nacional de Habitação. E, portanto, apresenta-se o Programa Nacional de Habitação, cria-se um grupo de trabalho na Assembleia da República e, passado poucos dias, o Governo aparece com um pacote de medidas com grandes novidades que nada têm a ver com esse pacote e com esse Programa Nacional de Habitação. E, portanto, esta é a postura deste Governo de há 7 anos a esta parte, que começa com uma lei de bases, com a Estratégia Nacional, com o Programa Nacional, depois cria o Ministério da Habitação, não motivado por um grande problema estrutural da habitação que existe, mas não foi esta a motivação, infelizmente, do Governo do Partido Socialista. Então qual foi? Foi a demissão de um ministro. E, portanto, quando nós estamos perante um cenário desta natureza, em que se cria um ministério que se calhar já devia ter sido criado há muito tempo e que se cria porque a motivação é a demissão do ministro, então está tudo errado. Não é o problema em si, não é a preocupação com o país e com a habitação que estão a fundamentar este tipo de medidas. Mas deixe-me só dizer também, responder ao meu colega, quando diz que o PSD não tem medidas. O Sr. Deputado não pode dizer isto, porque no dia 14 de fevereiro, o PSD, aliás, antes do Partido Socialista... São os que eu enunciei. Sr. Deputado, não estamos a falar do Programa Nacional, estamos a falar de um novo caminho para a habitação que foi apresentado publicamente pelo PSD no dia 14 de fevereiro. 2 dias antes do PS ter apresentado o seu pacote de medidas. E é um programa que tem mais de 40 medidas para a habitação, que iremos concretizar dentro de dias com medidas concretas, com projetos legislativos, e, portanto, eu não acredito que não tenha visto. Não quero pensar que esteja tão distraído, não quero pensar nisso. E, portanto, tem ali medidas muito concretas e não digo que não existam algumas coincidências com o programa do Partido Socialista, eventualmente. Por exemplo, na questão dos licenciamentos, há uma preocupação que é transversal e que é de ambos, de simplificar todo o procedimento que diz respeito aos licenciamentos. Isto é urgente fazer. Simplesmente há uma diferença enorme. O Partido Socialista quer fazer isso apenas e só com a responsabilização dos técnicos dos projetos de licenciamento e o PSD quer fazer isso responsabilizando ao mesmo tempo os municípios. E portanto, em cooperação absoluta. Esta questão é importante e Carlos Braz remete-nos novamente para a questão da descentralização, até porque, como já referimos, Rui Moreira foi muito crítico, foi um dos que falou que existe uma total incoerência com o anúncio destas medidas perante aquilo que é o processo de descentralização que este Governo tem vindo a defender, e que parece que as câmaras deixaram de ter os recursos e principalmente competência para fazer neste âmbito. Como se pode responder e como vai o Governo, afinal, a cautelar aquilo que é preciso colocar em prática se as autarquias estão desavindas com estas medidas?
Não concordo que estejam desavindas. Aliás, a prova e a evidência contrária é que há 230 estratégias locais de habitação contratualizadas com municípios. E desses 230, muitos deles do PSD, seguramente. E, portanto, o facto de os municípios estarem envolvidos nesta resposta que é preciso dar a este problema da habitação é a evidência de que o Governo não toma medidas de caráter unilateral. E mais a mais, Sra. Deputada, não tem que haver iniciativas legislativas neste momento, porquanto se trata apenas e só de uma proposta. E está em consulta pública, no portal Consulta Lex. Pode até dar. Em consulta pública. São as propostas que existem. PowerPoint. Desculpe, Sra. Deputada, se consultar com atenção, encontra o PowerPoint das medidas, encontra as perguntas e respostas mais frequentes, encontra uma série de material. E isso é consulta pública. Que pode consultar e sobre as quais pode opinar. Depois de esgotado o prazo de consulta pública, é que haverá certamente iniciativas legislativas, quer do Governo, quer dos grupos parlamentares, na Assembleia da República, por proposta do Governo ou não. E, portanto, não tem que, nesta fase, haver iniciativas legislativas. Tem. Há um decreto-lei que impõe São isso. Um conjunto de propostas abertas a debate e que depois podem ser enriquecidas no processo que vai continuar. Agora, dizer que os municípios não estão envolvidos é uma falácia, porque 230 estratégias locais de habitação já têm até algumas habitações concluídas, outras estão em projeto. Mas ainda há ainda muitos passos a dar nessa matéria. Obviamente que há muitos passos a dar nessa matéria, até porque elas foram contratualizadas recentemente e, portanto, agora estão em fase de execução. E em fase de projeto e em fase de aquisição. E nós sabemos as dificuldades que a contratação pública, a inflação e a conjuntura têm criado à execução de programas neste país, e não só neste país. Estamos a falar de dificuldades que são transversais a toda a União Europeia. Mas demoramos ou não a dar respostas aos problemas da habitação? Que obviamente se demoramos ou não a dar resposta em Portugal a estes tem sido mais lento que o que seria desejável, obviamente que sim. E está a ser apressado agora por causa da situação. E está a ser apressado porque, como eu disse no início, há um conjunto de circunstâncias recentes, conjunturais, não é, que determinaram que temos que acelerar o ritmo de implementação destas políticas públicas, nomeadamente as questões da inflação, as questões da subida da taxa de juros que cria dificuldades à classe média e cria dificuldades aos jovens com acesso a crédito e, portanto, sim, claro que temos que dar um impulso firme a estas políticas públicas. Márcia Passos, última questão, 1 minuto. Estamos ou não aqui a transpor para e como dizia no início desta intervenção, para o mercado sinais diferentes e que consequências é que poderemos esperar a partir daqui? O Governo está a transpor sinais diferentes e perigosos. Está a transpor sinais que significam um autêntico ataque à propriedade, como eu já referi, que significam uma violação das expectativas criadas por investidores no nosso país, investidores nacionais e estrangeiros. Estou-me a referir, por exemplo, às questões relacionadas com o alojamento local, onde o Governo não ouviu os municípios e onde quer aplicar medidas que são medidas para o país todo, desconhecendo e ignorando as realidades que são diferentes em todo o país e, portanto, nós temos uma realidade em Lisboa, uma realidade no Porto, mas temos outras no interior do país e, portanto, as medidas não podem ser tomadas desta natureza e, portanto, ainda que o mercado precisa de muitas respostas também com e de certeza, mais mas adaptadas a cada situação em concreto. Márcia Passos, Carlos Braz, muito obrigada por terem estado nos eleitos. Muito obrigada.